Não sei muito bem se ouve. No belo livro de Melville, intitulado Bartleby, ficou célebre a afirmação: eu preferia não é? E exatamente, eu preferia não estar incapaz de não conseguir falar. Há aqui um conjunto de negativas complicadas. Eu preferia não estar incapaz e preferia ter condições corretas para poder corresponder ao tão amável convite da professora Fernanda Palma para falar neste colóquio. Infelizmente, como compreendem, como constatam, tenho estas condições difíceis. E, portanto, vou-me limitar muito brevemente a dizer aquilo que diria se tivesse condições para dizer alguma coisa. O meu título, portanto, e aquilo que eu diria tem a ver com o interesse que imediatamente este colóquio me levantou e que está manifesto no seu título, que é eloquente, a mente e a responsabilidade, e ainda mais manifesto no subtítulo, Filosofia, Ciência e Direito Penal. Tanto o título como o subtítulo correspondem a um movimento inexorável da nossa ciência contemporânea e do nosso tempo, que tem a ver com aquilo que eu chamo a abertura das disciplinas, neste caso o direito penal, aos conceitos, aos métodos, aos desenvolvimentos, aos resultados das outras áreas do conhecimento, neste caso concreto as ciências, e do pensamento, neste caso concreto a filosofia. Estou certa que o direito, e já foi hoje isso feito pela professora Fernanda Palma, o direito se confronta constantemente com problemas de definição de conceitos. Acabámos de ouvir uma comunicação sobre a questão da responsabilidade, da consciência, duas comunicações, a do professor Lobo Antunes também referiu, mas do ponto de vista das neurociências. Agora, colocando no ponto de vista do direito, a comunicação da professora Fernanda Palma e todos os juristas que aqui estão, certamente têm essa experiência de que estes conceitos são centrais nos regimes jurídicos, hão de ser sempre centrais. E o direito sabe isso e também sabe, e acabou de ser dito, que para lá de definições axiomáticas que o direito certamente fará, de conceitos como culpa, responsabilidade, consciência, etc., os regimes jurídicos hão de ter definições, provavelmente até várias dentro do mesmo axiomática, de definições axiomáticas destes conceitos. Os juristas sabem e as pessoas do direito sabem que por trás de cada um destes conceitos se esconde ou se abre um horizonte imenso de questionamento, de problematização, de discussão, muitas dessas vezes discussões que têm 2.500 anos de existência, desses mesmos conceitos. Também sabemos que cada um desses conceitos só se deixa pensar na articulação com outros conceitos. O conceito, neste caso, era responsabilidade. Mente já é um conceito pedido de emprestado a outra disciplina, mas o conceito de responsabilidade é um conceito certamente central no campo do direito, mas para pensar o conceito de responsabilidade, e um conceito é isso, é um enxame de relações, e, portanto, para pensar o conceito de responsabilidade, vai ser preciso pensar outros conceitos que estão ali e que mantêm com ele uma relação de conexões múltiplas. Uma rede, conceito de liberdade, de livre-arbítrio, de consciência, de vontade, de decisão, de mente, todos esses conceitos vêm necessariamente chamados ao problema da definição de um conceito. Não é só no cérebro que há neurónios e que comunicam entre si por infinitas relações de dendrites. Os conceitos nas nossas são também isso. São também uma rede complexíssima de neurónios ligados entre si
por redes conceptuais muito complicadas. Ora, acontece hoje que alguns desses conceitos são objeto de investigação científica. O conceito de mente, por exemplo, também já foi referido, é um conceito que tem uma longa história e a própria utilização do conceito de mente em vez do conceito de psique ou do conceito de consciência ou do conceito de cérebro, são só essas escolhas, só essas opções terminológicas já dão conta de imensos debates, imensos problemas que estão escondidos na própria designação, que estão por trás escondidos e que em grande medida cabe à filosofia depois de se ocultar, cabe à filosofia fazer esse trabalho de escavar essas diferenças, essas pequenas diferenças todas. Mas no caso, por exemplo, do conceito de mente, sabemos que é um conceito de que se ocupam hoje algumas ciências que não existiam nas cartografias do conhecimento aqui, com este nome, pelo menos, há 100 anos, como seja o caso das ciências cognitivas, como seja o caso das neurociências, que havia outras designações e, portanto, seria interessante perceber como é que essas designações remetem para modos de pensar e de interrogar eventualmente os mesmos problemas, mas de perspectivas e de pontos de vista e com metodologias e aproximações diversificadas. Por exemplo, a psicologia, a neurologia, as neurociências, as ciências cognitivas, as ciências da mente, a filosofia da mente, em cada uma, na escolha de cada uma destas designações, já está implícita todo um conjunto de problemas. E é por isso que o direito, e porque os conceitos estão todos ligados entre si, é por isso, naturalmente, que o direito se abre hoje às diversas ciências, nomeadamente, e muito bem, às neurociências e podíamos dizer, às ciências da mente, e querem saber o que é que elas têm a dizer sobre conceitos que lhes importam diretamente, como o conceito de responsabilidade ou o conceito de livre-arbítrio. Por seu lado, também é verdade que a filosofia sempre procurou a elucidação desses conceitos e, portanto, isso seria uma forma de aproximar a filosofia. É com certeza uma forma muito importante e estou convencida que outras comunicações farão esse trabalho. A minha comunicação não tinha esse objetivo. Eu vou dizer pouquinhas coisas mais. Vou só explicar o que era o objetivo da minha comunicação. A minha comunicação não tinha esse objetivo. A minha comunicação vem da filosofia da ciência, que é uma área no interior da filosofia que se ocupa, como o nome indica, sempre se caracterizou por uma grande atenção à ciência. Uma atenção quer dizer uma grande proximidade e, ao mesmo tempo, alguma distância, porque se não houver nenhuma distância, se houver uma completa proximidade, deixa de haver possibilidade de recuo crítico. Portanto, a filosofia da ciência tem essa dupla ligação com as ciências, de grande proximidade e de distância, e relativamente aos seus conceitos, relativamente aos seus desenvolvimentos, relativamente ao modo como as ciências colocam as suas hipóteses ou formulam as suas teorias, relativamente aos seus resultados, relativamente, por exemplo, aos modelos descritivos que utilizam e ao valor e ao sentido e ao significado e à dimensão e ao alcance desses modelos descritivos, que não são nada óbvios. A questão, por exemplo, do que é um modelo é uma das questões que ocupa, o que é um modelo descritivo é uma das questões que ocupa a filosofia da ciência. Ou, por exemplo, a questão do valor das imagens com que as ciências trabalham. É uma área nova da filosofia da ciência. Mas a minha comunicação, dizia-vos eu, parte da filosofia da ciência para se interessar por um problema que também ocupa a filosofia da ciência, que me pareceu ajustado a este colóquio, que é, aliás, a professora Fernanda Palma pediu-me para o fazer, que era a questão da disciplina. A filosofia da ciência, além de trabalhar questões sobre o que é um modelo, o que é uma teoria, etc., também se ocupa por esta questão muito interessante que eu herdei de alguns mestres que tive, nomeadamente o professor Fernando Gil, este interesse muito grande pela questão das disciplinas. O que é isso de uma disciplina?
como é que as ciências necessitam das disciplinas, como é que elas se articulam com a existência das disciplinas. Será que as disciplinas são produzidas, são consequência dos resultados que as ciências vão conseguindo estabelecer, ou são causa desses resultados? Qual é a interação? Elas são determinantes ou são determinadas pela própria estrutura disciplinar? Qual é a relação profunda que existe entre a disciplina e o conhecimento científico? Os sociólogos da ciência estudam as disciplinas do ponto de vista meramente institucional, os filósofos interessam-se pelas questões cognitivas que estão implicadas na noção de disciplina, na existência de disciplina, na necessidade que as ciências têm de se constituir como disciplina. O que é que isso quer dizer? Esta é a área em que eu gostaria de dizer alguma coisa. Sabemos que as disciplinas, ou será que elas, e esta é a hipótese que eu defendo, ou será que essas disciplinas mantêm com os conhecimentos que elas trabalham uma relação de co-naturalidade, uma relação de co-pertença? E, portanto, há sempre uma correspondência muito forte entre o sistema de disciplinas de um determinado momento e as formas de conhecimento e as estruturas cognitivas que estão a ser desenvolvidas nesse momento. No fundo, a minha comunicação teria por objetivo pensar um bocadinho o que é isso de uma disciplina e depois ver quais são as formas de organização das disciplinas que estão hoje em vigor e quais são as novidades e os desafios que essas novas eventuais formas de constituição das disciplinas nos colocam. Essas formas de organização são visíveis de várias maneiras. São visíveis, por exemplo, na organização das bibliotecas. São visíveis, por exemplo, na organização dos currícula universitários. São visíveis na organização das comunidades científicas. A nossa universidade está sempre a fazer reformas e essas reformas resultam não tanto da vontade dos reitores, mas das transformações, ou dos reformistas, mas das transformações que se estão constantemente a dar no tecido cognitivo, nesse tesouro espantoso que a humanidade vem conquistando e trabalhando arduamente de há 2500 anos a esta parte e que hoje nós damos e continuamos a dar o nome de conhecimento científico. Era disso que eu teria querido falar. Essas várias formas de articulação desenham mapas, desenham cartografias que podem ser olhadas quase como objetos estéticos também. A grande cartografia da árvore, que orientou muito do tecido disciplinar durante muito tempo, estará eventualmente a ser substituída por novos modelos de cartografia e eu gostaria de fazer, se tivesse possibilidade, se fosse possível, gostaria de fazer uma pequena caracterização dessas cartografias, das suas transformações e ver até que ponto este colóquio, e dar assim força também a este colóquio, que naturalmente nasce de uma inquietação curiosa e atenta, muito louvável, de uma sensibilidade muito grande, justamente face aos problemas com que as ciências, nomeadamente o direito, as disciplinas, hoje se enfrentam nas suas relações com outras disciplinas. Era isso de que eu gostaria de poder falar, se não tivesse condenada a não falar por razões provavelmente neurológicas que me ultrapassam. Só espero... Não são ainda neurológicas, mas se calhar são biológicas. E eu aceito-as na sua biologia fundamental, que nos constitui a todos. Muito obrigada, ficarei por aqui, porque realmente estou a ficar incapaz.